Bem, no capítulo 6 nós vimos Gideão recebendo o seu chamado, Gideão lutando até, de certa forma, contra Deus, né? Ai de mim, apesar do texto começar com uma palavra, eu diria, profética, né? O Senhor é contigo, homem valente. A segunda frase é assim, ó, vai, né? Vai nesta tua força, né? Como se o entendimento meu, né? Ele já tinha recebido uma unção especial, então a segunda fala vai nesta tua força, né? E liberta Israel. Então nós encontramos nessa primeira etapa ele se debatendo, né? Se debatendo, e eu separei aqui, então, alguns momentos nessa caminhada, e eu sinalizei os sinais que aconteceram e como aconteceram os sinais, porque o texto vai nos mostrar que ele começa lá no capítulo 6, né, o Senhor é contigo, etc. e tal. Depois nós vamos ver os anjos, junto com ele, e ele pede o primeiro sinal. E é interessante que quando ele pede um sinal, imediatamente ele sai para buscar a oferta. Peço que você fique aqui, né? Você fique aqui até que eu vá e busque uma oferta. Ou seja, e ele vai lá, prepara o animal, ele prepara os pães asmos, e ele vai, e na volta, diante eu diria do altar, ele vê o sinal acontecer, porque o texto diz que ele traz, pensando que eles iam comer aquela oferta, né? E ele manda colocar sobre a fenda, né? Sobre uma fenda, sobre uma rocha, provavelmente, e ele toca e sai fogo daquela rocha e queima, né, a oferta. E na sequência, a gente vê logo o primeiro desafio. Vamos ler um pouquinho do texto só para a gente ir se situando. No capítulo 6, vamos caminhando aí comigo, né? Só para a gente... Verso 17 diz assim: ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. E assim a gente vê o texto na sequência, por um pouquinho. E verso 20 a gente lê assim: porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre a penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Eis o primeiro sinal. Eis o primeiro sinal. É um sinal tremendo. É um sinal de fogo. É um sinal de fogo. É um sinal de fogo. Na sequência, o texto ele vai dizer assim, olha só, viu Gideão que era o Senhor, né? E fica, novamente, verso 22, olha só aí, ele fica tremendo de medo, ele diz assim: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor diz: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar e diz: o Senhor é paz. Mas caminhando, vocês estão entendendo, estão me acompanhando aí na leitura, né? Que eu estou fazendo a leitura só para a gente ganhar tempo. Naquela mesma noite, ele recebe uma ordem do Senhor, diz assim: toma um boi que pertence ao teu pai, etc., né? E derruba, né, o altar de Baal, que é de teu pai,
e corta os postes ídolos que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte e clama em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha dos postes ídolos que viestes a cortar. E assim Gideão faz. Mas o que eu quero destacar aqui? Primeiro desafio. Meus irmãos, a gente pede sinal de Deus, a gente quer receber revelação de Deus, mas deixa eu dizer uma coisa aqui muito séria para vocês. Deus não vai se revelar por nada. Deus não é um Deus, desculpe a expressão que eu vou usar, por ser nossa, né? Deus não dá viagem vazia. Deus não dá viagem vazia. Nós clamamos o Senhor, Ele vai se manifestar, Ele vai nos responder com propósito. Deus é um Deus que sempre tem propósito em tudo que Ele faz. Deus não faz coisas simplesmente sem sentido, ou só porque o filho dengoso, né? Aquele filho que a gente sabe como é que funciona, que fica tirando coisas da gente que ele nem precisa. Quantas vezes nós pais não fazemos isso? A gente acaba sendo seduzido pelos filhos e a gente acaba dando coisas que ele não precisava. E às vezes até coisas que ele não deveria ter. Não é verdade? Deus não vai fazer isso nunca. Deus veio ao encontro de Gideão. Deus tinha propósito. A gente sabe qual é o propósito. Deus tinha propósito. Ele pede o sinal, Deus dá o sinal. Deus dá o primeiro sinal e junto com o primeiro sinal vem o desafio. Purifica a casa de teu pai. Deus não vai se derramar sobre você, sobre mim, sem que tenha propósito nesse meu enchimento. Eu recebi de Deus, o que fiz com isso? Eu fui revestido pelo Senhor, eu vi o Senhor face a face. Por quê? Para eu me exibir diante dos homens? Não, será sempre com propósito. E aí vem o primeiro desafio. Agora, você que viu o fogo de Deus, experimentou o fogo de Deus, você que experimentou o agir sobrenatural de Deus, você viu. Israel, pelo menos teus contemporâneos não viram. Lembra do argumento dele com Deus? Ah, cadê as maravilhas? Lembra? A gente falava sobre isso. Cadê as maravilhas? Cadê? Te esqueceste de nós, etc. E tal. Aí Deus agora diz, agora você viu. Olha que coisa séria, que coisa tremenda. Deus estava dizendo para ele, nas entrelinhas, o seguinte: agora você não vai falar do que teus pais te disseram. Agora você vai viver o que você experimentou. Você agora não depende da memória histórica. Você agora viu o meu poder manifesto diante dos teus olhos. Percebem que é tremendo isso? Deus quer te dar experiências sobrenaturais. Ele disse para Gideão, eu estou dizendo que ele disse assim, agora você não precisa de histórias, repetir histórias. Agora você tem experiência comigo. Vai lá e purifica a tua casa, a casa do teu pai. Começa por lá. Olha quanta coisa tem lá que não deveria estar lá. Postes ídolos, Baal. Começa por lá. E Deus é tremendo, Deus disse até como fazer, né? Você vai fazer assim, 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 vai derrubar, vai levantar um altar e etc e tal. Tremendo, né, meus irmãos? Mas não parou aí. Não parou aí. A gente sabe que ele pede o segundo sinal, não pede o segundo sinal? Que primeiro ele faz aqui, primeiro ele até faz. Mas aí tem a grita do pessoal, né? É aquela grita do pessoal, vamos fazer isso acontecer. Ele pede ainda um sinal. E o segundo sinal foi a lã.
Lembram da história da lã? Falamos ontem sobre isso, né? A lã molhada, tudo seco, a lã seca, tudo molhado. Ok. Olha como o texto é tremendo, como o texto vai nos mostrando que a cada revelação de Deus, cada vez que você tem um momento com Deus, Deus dá, não vou dizer isso não, parece que Deus dá algo dele para você. Deus quer algo de você para ele. Ai, olha só. A partir do verso 37, 38, né? A primeira lã, a segunda lã, né? Verso 40, né? Verso 40 diz assim, ó, e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra. Ok. O que vai acontecer nessa sequência aí? Então, o Espírito de Deus se apoderou ou revestiu Gideão. É isso que vai acontecer nessa sequência. Ele vai viver uma experiência tremenda da parte de Deus. Deixa eu pegar aqui o texto, vamos achar aqui, me ajude a achar aí. Então, eu trouxe até outra vez para me ajudar, mas não vou usar ela não, porque minha vista está terrível. Meu Deus, fugiu. Eu não anotei aqui, eu costumo anotar o verso para não me perder. Fugiu. Eu tinha certeza que eu tinha grifado aqui. Eu quero aquele texto quando diz que o Espírito de Deus o revestiu. Cadê? Verso 34. 34. Então o Espírito do Senhor o revestiu, né? Então o Espírito de Deus o revestiu, o qual tocou a rebate, então ele envia mensageiros, ele convoca o povo, ele começa pela tribo de Manassés, ele convoca Zebulon, Asser, Naftali, ele convoca o povo porque Israel já estava começando a ficar sitiado aqui, né? Mas aí vem um desafio, e esse era um tremendo desafio, que era a guerra, a grande guerra. A grande guerra. Qual era? Os midianitas. Os midianitas tinham os midianitas e os... Meu Deus do céu, minha cabeça está terrível. Deixa para lá, não importa. Amalequitas, isso, obrigado. Os amalequitas e os reinos do Oriente cercam Israel. Lembra que desde o princípio a história era essa? Eles sitiavam, não deixavam, entravam em Israel, não deixavam Israel cultivar. O texto, inclusive, começa com Gideão lá no lagar, malhando trigo, quando deveria estar em área aberta, né? Até porque é com o vento, né? Para poder tirar a palha, espalhar a palha, né? E lá estava ele escondido. Então, agora era o desafio, porque a palavra foi, vai, né, e liberta o meu povo. Liberta o meu povo. Revestido, sinal, presença de Deus, poder de Deus na sua vida. Deus fala com ele, Deus atende. Não é que Deus está pedindo em troca, não. Por favor, não entendam assim. Deus está preparando para. Deus
não tenha dúvida, desde lá no início do capítulo 6, Deus, quando chama ele, Gideão, Deus sabia para quê, qual era o propósito. Né? Mas olha como as coisas vão andando, como Deus eu não vou chamar de meticuloso não, como Deus é paciente com os seus guerreiros, seus servos, conosco. Né? Ele dá o primeiro sinal, ele dá o segundo sinal, ele reveste o seu... Quando eu ouço essa palavra, que Deus revestiu Gideão, o Espírito de Deus o revestiu, eu penso na palavra autoridade e poder. Autoridade e poder. São duas coisas que vêm à minha mente. Em se tratando de revestido da parte de Deus. Deus não vem sobre nós simplesmente para a gente ter um momento de êxtase, de alegria, de paz, e amanhã está tudo bem. Deus nos visita com o propósito de nos levar a algum lugar ou a alguma coisa. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus não vai... Olha como Deus é paciente. Me mostra lá. Não, de novo. Olha como Deus é paciente. Diga que Ele não tem sido paciente contigo. Eu não tenho coragem de dizer que Ele não é paciente comigo. Ah, como Ele é paciente comigo. Mas, quantas vezes eu me senti num canto exprimido por Ele, dizendo assim, o que você tem feito da unção que eu derramei sobre você? O que você tem feito da autoridade que eu dei a você? O que você tem feito? Deus chega agora para Gideão e diz, é hora de uma grande batalha. Mas o desafio não era só a batalha. O desafio era tremendo, porque o que Deus diz para ele? Tem muita gente contigo, tinha 32 mil homens com ele. Quando ele faz essa convocação aqui, do verso 35, 32 mil homens ele levanta, e Deus diz assim, é gente demais para que eu te entregue os inimigos na sua mão. Puxa vida, como assim? Deus estabeleceu algumas outras regras também que a gente tem que ver que são interessantes e importantes. Deus disse o seguinte, eu vou escolher, eu vou dar as características dos guerreiros que eu quero. Primeira coisa que Deus disse, qual foi? Os tímidos podem mandar embora. Os homens se apresentaram. Os tímidos podem ir embora. A palavra tímido aqui é delicada, né? Os covardes podem ir embora. Né? Os tímidos podem ir embora. Gente. Hã? Aí Deus diz o seguinte, mas ainda não é o suficiente. Eu quero fazer uma outra prova. Tem algumas qualidades que eu não abro mão. E ainda hoje é exatamente a mesma coisa, meus irmãos. Tem coisas que Deus não abre mão ainda hoje. Paulo escreveu a Timóteo dizendo assim, porque Deus não nos tem dado espírito mas de poder, amor e moderação. Deus não mudou. Deus ainda trabalha e guerreia com homens valentes. Os tímidos vão para casa. Mas ele ainda diz o seguinte, eu preciso de homens, eu coloquei aqui na minha forma de traduzir, aqueles que foram à água, né? Foram lá beber água. Eu coloquei assim, ó, Deus deixou de fora os desavisados, os relapsos, os desligados, os imprudentes. E talvez eu encontraria um pouco mais de alguns outros adjetivos, né? Vou repetir para vocês entenderem. Desavisados, relapsos, desligados, imprudentes. Porque ele estava falando de guerreiros, estava falando de guerra, de batalha, de confronto, de estar sempre preparado, estar sempre pronto, vigilante. Um guerreiro o que mais a gente vê nos nossos dias é exatamente isso. Irmãos nossos,
guerreiros que já marcharam conosco, que voltaram para casa, junto com os covardes, junto com os medrosos. Outros que foram vitimados pela flecha do inimigo, porque não foram prudentes, porque não estavam sempre atentos. Aquela prova de mande o exército lá, mande os homens lá tomar água, vamos ver. Vamos ver. Alguns chegaram lá com suas armas, depuseram as armas e foram lá beber água. Outros se ajoelharam para beber água. Mas Deus escolheu aqueles que pegaram água e trouxeram até a boca. Sabe como? Sabe o que isso quer dizer? Assim, ó. Estou bebendo água, mas eu estou atento. Porque o inimigo nos ataca quando nós estamos distraídos. Provavelmente, quando nós estamos fazendo alguma coisa que é tão natural como beber água. Como talvez quando você está em casa. Tem um livro que é difícil de encontrar hoje. Eu li esse livro, eu tenho, acho que ainda tenho cópia dele, porque quem me deu foi uma Xerox, ou eu Cherokee, foi qualquer coisa assim deixa pra lá, depois eu falo. Jesus. A Rosemary. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Quando você está desarmado, quem é você? Nessa hora é que você prova quem de fato você é. Aqui e agora? Aqui agora é fácil. Aqui agora nós estamos, né, numa situação, em se tratando da nossa relação com Deus, confortável, né? Todo mundo atento, Bíblia na mão, coisa parecida. E aí sobraram 300 homens. Não era? Gente, não deu nem 10%, hein? Que era 32 mil, não deu 1%. 332 mil. Quer dizer que 31.700 foram reprovados. E aí, meus irmãos, eu coloquei aqui no meu esboço assim, sabe? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como leão, querendo nos devorar. Sim, meus irmãos. Deus vai se revelar. Deus vai nos dar sinal. Deus vai se comunicar com a gente. Deus vai abrir os nossos olhos. Gente, quando chega nesse momento, Deus olhou para Gideão. Gideão estava com medo. Gideão estava tremendo nas bases. Porque uma coisa era estar diante de um exército com 32 mil homens. Outra coisa era enfrentar exército tremendo, né? Não era só um exército, né? Com 300 homens. Ele duvidou, ele questionou, se considerou, se julgou incapaz, e aí Deus dá para ele ainda agora um terceiro sinal. Esse terceiro ele não pediu, foi Deus que deu para ele. Deus deu o terceiro sinal para ele. Deixa eu localizar aqui para a gente ler. Capítulo 7, a partir do verso 13, mais ou menos, olha aqui, ó. Verso 10 diz assim, ó: se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura, 7:10, né? 7:10, com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem,
Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E o exército dele era de 300 homens. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho, pesadelo, meus irmãos, ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas suas mãos. Prestaram atenção? Olha como Deus é tremendo, meus irmãos. Deus levou ele lá no arraial do inimigo e mostrou como ele, Deus, estava interagindo com o inimigo e levando terror ao inimigo. Espada de Gideão, lembra da autodescrição de Gideão? Lembra da autodescrição dele? Eu sou a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da minha família. A espada de Gideão vai acabar conosco. Meus irmãos, olha que coisa, parece assim pequenininha, mas que me chamou a atenção. No sonho, ele viu um pão de cevada. Esse texto começa e Gideão está onde? No lagar, malhando trigo. Gideão era aquele pão de cevada que eles olharam nele. Eu e você somos os menores, talvez, dessa cidade. Nós somos somos pobres, não importa como você se veja. Deus tem algo tremendo para fazer através da tua vida e da minha vida, da nossa vida. Não importa quem você seja, se você é servo do Deus Altíssimo. Não importa, talvez, quanto temor você tenha. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, é contigo. Busca a face dele. Eu ia dizer, se deixe revelar, não. Mas peça que ele se revele a você. Peça sinal de Deus na sua vida. Fala com ele. Se tem algo te amedrontando, te metendo lá no lagar, escondido, fala com Deus, porque maior é o que está conosco do que o que está nesse mundo. Meus irmãos, nós não precisamos temer. Deus está conosco. Eu trago esse texto hoje e disse, não, eu faço questão de compartilhar com vocês, mesmo que a gente gaste aí 20 minutinhos a mais, para dizer para vocês, olha, para mim foi muito significante. Uma visão, duas visões, um sinal, 2 sinais, 3 sinais, e o anjo do Senhor falou a primeira vez, falou a segunda vez, falou a terceira vez. O Espírito Santo de Deus fala com ele a terceira vez. Quantas vezes Deus precisa te incomodar para que você entenda que Ele tem um propósito para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida? Receba essa palavra nessa noite.
Releia esse texto. Eu vou continuar, falei que eu vou continuar porque eu quero falar porque quando a gente entra na batalha, né, a estratégia e o mover de Deus é tremendo, é tremendo. Não é com a tua força, não é com a minha força, não é com a minha habilidade, é só com a minha obediência. A batalha fala de obediência, a batalha fala do desafio, sabe, do exercício da fé, de ir para uma batalha levando cântaros, trombetas e tochas de fogo. Vocês viram o tamanho do exército aqui? Aquele exército que estava tomando toda a planície, como a areia do mar. E aí Deus diz o seguinte: trombeta, cântaros e tocha de fogo. Você se engana pensando que precisa de muito para fazer coisas grandes. Você só precisa de Deus. Só precisa de acreditar. Só precisa buscar a face dele. Busca sinal. Busca revelação. Olha só, meus irmãos. No primeiro sinal tinha o quê? Fogo. Fogo. Porque tudo começa com fogo de Deus. Fogo de Deus no altar. Fogo de Deus na nossa vida. É assim que começa. Não começa de outro jeito. Começa com fogo de Deus. Que Deus mande fogo de Deus sobre nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez buscamos a Tua face. Senhor, que a Tua palavra possa frutificar em nós. Senhor, que Tu possa dar um entendimento, Senhor, a cada um dos Teus servos, de acordo com o desafio que cada um deles tem, o desafio que Tu tens para cada um de nós. Fala conosco, nos visite, nos toque, mande fogo refinador, restaurador sobre nossas vidas, sobre este altar. E que, Senhor, o texto diz, o fogo veio sobre as ofertas. Que o fogo de Deus venha sobre as nossas ofertas, que estejamos diante do Teu altar, com nossas vidas prostradas, em nome de Jesus, ó Pai. E que nada, nem ninguém, inimigo algum, possa nos aterrorizar. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabemos, ó Pai, que nada vai nos afastar. Nada vai nos afastar. Vem, Senhor, ao nosso encontro, ao meu encontro. Revela-me, ó Pai, os Teus propósitos para a minha vida, em nome de Jesus. Amém.